tomar um café comigo? Café com Mousse. E aí pessoal, bem-vindos ao Café com Mousse, um projeto original da Brasileira Digital em parceria com o TikTok. Eu sou o Rodrigo Mousse e a cada episódio eu vou receber aqui na nossa cafeteria um convidado especial para conversarmos sobre a vida e dividir experiências, sempre acompanhado de um bom café, né? E você que já está acompanhando a nossa live, aproveita para já deixar o seu like e comentar bastante com a hashtag TikTok Motivacional e hashtag Café com Mousse. E se você quiser mandar um presentinho aqui na live também, eu estou aceitando bastante, hein? O nosso ADM vai estar ligado no seu comentário, interagindo com vocês durante a live. O que te inspira? Já parou para pensar nisso? No programa de hoje vamos falar com ele, que é inspiração, ator com mais de 20 anos de carreira e continua sendo considerado um dos maiores galãs do Brasil. Seu mais recente trabalho foi o vilão da segunda temporada da série Bom Dia Verônica na Netflix. Seja muito bem-vindo, Reinaldo Gianecchini. Prazer te receber, Gianecchini. Prazerzaço. Posso ter intimidade de me chamar assim de Gianni? Claro, com Prazer. certeza. Tomar um café comigo? Adoro café. Obrigado. Poxa, sabe que quando você me chamou pra gente bater um papo, eu na hora, lembra que eu falei, tô com um problema só de organizar a minha agenda, mas eu na hora achei que podia ser muito legal, assim, a gente trocar uma ideia, já que a gente teve, talvez, acho que uma experiência parecida, né? Me interessa muito saber também que ponto comum que a gente tem, assim, que a gente possa trazer, assim, pra galera também participar. É engraçado que é um privilégio estar aqui, porque eu assistia você nos anos 2000, quando você fez a primeira novela Laços de Família. E você era um bebê, né? Era adolescente, mas você estourou no Brasil, parou o Brasil. E o café, eu queria fazer já uma pergunta de cara para você. Você é muito bem sucedido, teve suas lutas. Qual foi o dia mais difícil para você na sua vida, assim? Se você se lembra, uma semana, mês, mas o dia que você pensou, esse gigante é muito grande para mim. Cara, eu não sei, engraçado, porque assim, tem níveis de dificuldade. Eu acho sempre difícil quando a sua cabeça tá bagunçada, né? Então, eu considero, às vezes, umas fases difíceis porque eu tava com a cabeça meio desorganizada. Quando a cabeça tá legal, você pode ter a coisa mais cabeluda que seja, mas você passa bem. Como foi a história que eu tive, né, do câncer. Eu tava tão bem de cabeça, eu aceitei tanto aquilo e estava tão entregue para viver aquele processo que, por incrível que pareça, não foi tão cabeludo, no sentido assim, eu não fiquei... Eu me sentia bem, por incrível que pareça, durante o processo inteiro. Teve outras fases na minha vida que me desestruturou muito. A minha mente estava muito ativa e muito num lugar assim que me derrubava. E aí é difícil, porque aí você não come direito, você não dorme direito, nada te dá prazer. Eu acho que, então, são níveis. Por exemplo, você falou de Laço de Família. Laço de Família foi um sucesso incrível. Eu tenho muita gratidão por ter começado ali, numa novela que virou um clássico, né, da década, e é um clássico até hoje. Mas ninguém imagina como foi difícil para mim. Então, esse ano 2000, que foi quando eu estrei na televisão, minha vida virou para um outro lugar, né? Assim, eu virei uma pessoa pública. Enfim, com todas as dificuldades de ser um ator inexperiente, tá fazendo um tamanho, uma coisa daquela envergadura na televisão, com aquela responsabilidade. Aquele ano foi muito difícil. Então, minha cabeça estava meio zoada, no sentido assim, era muita responsabilidade, muita coisa nova, muita cobrança, muita exposição, tendo que lidar com as críticas, mas a pior crítica era interna minha, porque eu sabia que eu estava verde. Então, assim, se você comparar, aquele ano foi um ano super difícil, assim, de desconforto para mim. E se você comparar, né, 10 anos depois eu estava vivendo um câncer e eu estava lá, pleno. Tranquilo. Então, assim, eu não sei te dizer o que foi mais difícil. O câncer foi muito difícil porque era um desafio gigante, inclusive, de estar vivo, né? Assim, superar tudo para poder continuar a viver. Sim. Então, nesse nível, mas de acordar e falar assim, poxa, tá puxado hoje? Não era nessa época da doença. Não, eu acordava muito bem. Acordava assim, poxa, vamos ver o que esse dia tem para me mostrar. E eu estava aprendendo tanto. Eu estava tão sensível, né, nesse lugar da vulnerabilidade. E aí eu adoraria saber de você também. Porque quando a gente está nesse lugar totalmente vulnerável,
nosso ego ali tem que deixar o ego um pouco de lado, né? Porque não tem muito o que fazer. Por exemplo, quando eu estava doente, cara, eu não podia malhar, então zero preocupação com a imagem, né? Estava totalmente inchado, eu não podia beijar na boca, não podia namorar, não podia nada, não podia trabalhar. Então todos os nossos brinquedinhos do ego estavam meio deixados de lado. E aí, o que sobra? Sei lá, sobra você ali, vivendo na presença, né? Daquela experiência totalmente imerso. Então isso era muito interessante, assim. Legal. Eu não brigava, assim. Porque acho que o nosso grande problema é o ego, né? Aí mexe a nossa cabeça. Você sentiu isso também? Assim, como é que foi? É até legal o que você está falando. Posso pedir até um café antes de a gente começar? Por favor, um cafezinho. Vinícius, traz um café para nós da Drip Coffee, que eu adoro. É uma experiência que eu queria que o Gianni... O que seria um Drip Coffee? Desculpa a Traz ignorância. para ele aí, Duck Bill. E é uma experiência nova. E eu gostaria de que você experimentasse o cookie, que eu gosto muito. Eu creio que o Gianni, vou chamar de Gianni, tá? Deve. De trazer o cookie para ele também, tá, Vini? E falando nisso, eu vou dar um recado pro pessoal agora. Vem comigo. Começando da melhor forma, né? Café e docinho não pode faltar. A Duck Bill é uma rede de cafeterias, cookie shops que conta com cafés especiais e cookies deliciosos, além de ter um ambiente super aconchegante e perfeito para passar um tempo, realizar um encontro com amigos ou até mesmo levar o computador, notebook para trabalhar. E para quem não quer sair de casa, é só pedir o Duck Bill pelo aplicativo de delivery. Tem um ambiente super aconchegante e perfeito para passar um tempo, realizar um encontro com os amigos ou até mesmo levar o notebook, computador para trabalhar. E para quem não quer sair de casa, é só pedir o Duck Bill pelo seu delivery favorito. Tá? Legal, né? Quer uma cafeteria moderna e descontraída? Vem para Ornitorrinco, vem para Duck Bill. Pegando o gancho que você falou, o ego é muito difícil. E eu aprendi com esse tempo que o orgulho, o ego, ele é, na verdade, uma anestesia para nossa derrota daquele momento. Então, assim, o ego, quando você não tem um ego, é difícil tirar, acho que, das nossas vidas, mas eu aprendi que o ego realmente é uma anestesia, talvez para um período bem difícil da nossa vida, que a gente quer preencher o ego achando que pode engolir qualquer coisa. O grande lance é a gente entender, né, o nosso ego, como a nossa mente funciona. E porque o ego todo mundo tem, faz parte, né, da nossa estrutura. Mas eu acho que é legal quando você começa a entender. Eu comecei a entender muito depois desse processo, principalmente. Até porque foi nos meus 40 anos, então eu comecei a entrar numa fase de mais maturidade. Você tem quanto? Tenho 37. 37. Sim. Então você vai entrar agora nessa fase de um pouquinho... Nossa, achei que você era bem menos. Tem cara de moleque. Você vai entrar numa fase, acho que, de mais maturidade. Acho que a vida tem uma hora que chama, né? Chama. E essa coisa de você estar ali nesse território, dando uma olhada para a finitude próxima, né? Sim. Encarando assim, uma possível morte, é tão transformador, né? Porque acho que faz você amadurecer. Porque você, eu não sei, eu comecei a questionar tudo, né? O que eu sou de verdade, né? Para quê? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que significa estar aqui, né? De 2011, do câncer. Sim. Porque quando você está ali na barreira, né? Você pode morrer amanhã. Você fala, qual o sentido, então? Quem eu sou? Sim. Eu não posso ser só esse corpo, é só essa mente, né? Sim. Ou será que eu sou e vai acabar? Eu sentia que não. Então, aí você começa a ter uma percepção maior da sua dimensão, que vem a parte espiritual também, Sim. né? Só para eu saber... Estou falando muito, né? Desculpa. Pode falar, por favor. Não, porque eu me interesso de verdade, assim, a sua história eu acompanhei Sim. muito pelas redes sociais, Sim. porque foi uma comoção, né? E isso é muito legal também, que eu senti com a minha experiência também, como a galera veio junto com tanto amor, né? Porque é louco você ver uma pessoa jovem, né? Tendo essa experiência, aos olhos de todo mundo ali, Sim. você tinha acabado de estourar ali, né? Tava uma pessoa pública. E eu lembro que me deu muita... Eu fiquei muito sensibilizado pela sua história, assim. Então eu acompanhava as notícias toda vez que aparecia, eu queria saber. Mas agora, já que a gente está aqui,
Como é que foi? Aí você ficou em coma, aí você Sim. ficou um tempão em coma, Fiquei né? em coma, acho que quase 20 dias ali em coma. E a pergunta que eu fiz, né, o dia mais difícil para você da minha vida foi... qual? pode até parecer meio... O Rodrigo é doido, não. O dia que eu acordei Desse cama, do coma, e eu não sabia que eu estava acordando no hospital, eu estava com dor na perna, aí vieram, já falaram o que aconteceu, sobre um traumatismo craniano, tal, e eu tô tentando assimilar as informações, mas foi quando eu queria ir num banheiro, assim, que eu acordei. Você estava bem consciente ou você ainda estava... Tava consciente já, tinha acordado bem, assim, na verdade eu passei 2 semanas inconsciente depois que eu acordei do coma, mas o dia que eu tomei consciência, os médicos despertaram, acharam, ele tomou consciência. Eu tomei consciência na hora e eu lembro muito bem que eu senti muita dor na perna e eles foram me explicar do traumatismo e eu pedi para ir no banheiro. Quando eu pedi para ir no banheiro, tinha um grande espelho ali na frente. Foi a imagem mais difícil da minha vida. Não é estética, mas eu tava 40 quilos mais magro, com a cara quase toda arrebentada, as costas quebradas, a perna, né, quebrada. E eu olhei pro espelho e falei, não é esse o Rodrigo que eu sonhei. Não era, aquela imagem. E eu fiquei passando 10, 15 minutos olhando e eu não conseguia sair de frente. 20 minutos, aí eu reparei atrás, tinha um corpo clínico, tava emocionado. E eu não conseguia sair de frente do espelho, porque eu tava olhando aquilo pra mim e eu falei, não lutei a minha vida toda pra chegar nisso. Aí foram me buscar, me tiraram dali depois de 30 minutos e ali começou a cair a ficha do que eu tava pra enfrentar naquela vez. Na sua história foi muito radical, né? Porque você se acordou de repente e teve que lidar com tudo isso de repente. No meu... o que eu tive foi ao contrário, né? Foi gradual, assim, até porque eles não conseguiam descobrir exatamente que tipo de câncer era. Então, eu fiquei, por exemplo, 1 mês no hospital para eles tentarem entender, para começar o tratamento. Nesse 1 mês, você imagina o que passou pela minha cabeça, né? Foi o mês que eu tive medo, ao mesmo tempo que eu falei, então vamos embora, vamos começar essa luta, esse tratamento. Aí daqui a pouco, não, a gente não pode começar, porque talvez nem seja. Aí eu falava, não, então não é. Aí eu negava também, não tenho isso. Então, assim, no meu caso, foi muito louco, porque eu fui trabalhando a minha mente, né, e as sensações, e eu acho que isso foi legal, por um lado. No seu... É muito louco, eu acho. Imagino, assim, acordar, porque é isso. Aí você depara com a parte física, né? Você não se preparou. Eu fui me preparando, eu sabia que eu ia ficar sem cabelo. E aí, é muito louco essa coisa da nossa imagem. Você está me contando agora, eu consigo total visualizar, assim, que difícil, né? Você... Foi porque, assim, eu saí do anonimato total para ir pro Big Brother, né? Que é um programa extremamente famoso. Eu tava vivendo ali os dias que... Falei, cara... Que legal viver isso, né? É diferente. Claro. É um desafio para mim, vivendo aquilo, e aconteceu. 2 meses depois, 1 mês depois que você tinha saído. E aí eu falei, e agora? Que eu lutei, né? Para conquistar o que eu conquistei. E agora eu vou ter que lutar pelo quê? É isso que passou pela minha cabeça, o que você falou. Eu tô aqui para quê? Por que tá acontecendo isso comigo? Você aceitou de cara? Você meio que perigou internamente? Demorou para aceitar. E eu falo que o segundo dia mais difícil da minha vida é quando me liberaram para ir para minha casa. Porque quando eu fui para casa, eu fui, né, sozinho ali para casa. E aí eu falei, não é possível que eu vou ter que lutar com isso. E eu não enxergava direito. Depois do acidente, o olho, esse esquerdo, embaçou inteiro. E só o olho direito que enxergava, e triplicou o grau. Aí eu falei, e agora? Costas quebrada, perna quebrada. E eu falei, eu vou passar o resto da minha vida assim? E aí eu não sabia. 40 quilos mais magro, fui tentando comendo, fui fazendo exercício, fui lutando. Aí... Consegui, acho que depois de 3 meses, tentar respirar e falar, eu acho que eu consigo. Mas assim, quais as perspectivas, assim? Na verdade, depois que você acordou do coma, já estava tudo certo? Ou ainda estava indefinida a sua situação? Era só uma questão de recuperar? Ou estava assim, pode ser que ainda dê merda? Porque
de ter quebrado tudo, né? E eu não sabia Você se não sabia, eu poder assim. andar normalmente, Entendi. como logo nos dias ali Então que eu acordei. nada era certo, né? Nada era tudo certo. esperar para ver. Porque eu tive também. E principalmente enxergar. Ali, porque eu tinha um medo. E ali eu enxergava tudo embaçado. Falei, meu Deus do céu, não é possível loucura, que aflição, né? Aflição. Falei, meu Deus do céu. E aí não tinha resposta ali na hora. Ninguém me respondia se ia voltar ou se não ia. E aí você vai tomando mais consciência, eu fico mais metódico. Eu já sou metódico, né? E eu fico mais. E aquilo fica batendo. Será que vai melhorar? Não, aí você acorda todo dia e fala, vai ter um milagre. Não tá. Aí vai lá. E é assim que as pessoas falam, nossa, isso já é um milagre. Mas de verdade, eu dormi e acordei. Eu não sei o que aconteceu no processo. Eu só dormi. Foi muito e radical acordei. no seu caso. Exatamente. Agora, tem várias perguntas. Se deixar, eu vou ficar aqui 3 horas, porque Vamos esse papo ficar. é muito bom. Uma que eu sou curioso também, que eu sou escorpião, né? Eu me ligo sempre numa coisa fora só da coisa física, né? Da metafísica me interessa também. Você, quando você estava em coma, você lembra de alguma percepção? Claro, você estava inconsciente, mas você tem alguma percepção? Teve alguma percepção, assim, você acha? A percepção não, mas quando eu acordei do coma, que eu fiquei inconsciente ainda 2 semanas, eu repetia a mesma coisa a todo momento, e está escrito, parece, lá no do hospital do HC, que eu acordei e falava assim, que eu estava indo de ônibus para o Rio de Janeiro, dentro de um ônibus, eu repetia isso toda hora, e que eu estava lá, mas eu não estava feliz indo para o Rio de Janeiro, e eu falava, e Deus apareceu para mim, não sei, né, eles falam que estava lá relatado, e eu falava que eu tenho tudo. Eu tenho amigos, hoje eu tenho um pouco mais de dinheiro, mas eu não estou feliz. Aí Deus fala assim, é que você nunca experimentou o verdadeiro amor. E aí dizem que eu acordei e falando isso, e falei isso por 2, 3 dias, repetindo que eu queria saber daquele sonho, mas eu não lembro de nada agora, né, depois que eu tomei consciência. Cara, que loucura você falar isso, porque, nossa, isso me bate muito, assim, e esse verdadeiro amor, que eu acho que eu também só pude ter a dimensão quando eu tive essa experiência também. Que é o verdadeiro amor, é esse, né? É o seu contato, é o seu amor com o universo, que eu imagino, né? Para mim, na verdade, eu sempre perguntava assim, mas qual o sentido, né, da gente estar aqui, então, vivendo? Isso me veio muito, quando eu sabia que eu podia morrer, ali eu falei, mas qual o sentido, então, deu... E sempre, aí ao longo do processo, eu acho que eu pude responder essa pergunta, assim, para mim. Eu fiz essa pergunta o tempo todo, querendo uma resposta que eu sabia que estava dentro de mim. Eu acho que o grande sentido é a gente aprender a amar. Eu cheguei muito a essa conclusão. E, por exemplo, eu recebi muito amor, imagino que você também, durante o tratamento, né? E aquilo foi bem determinante para mim, assim, mudou muito minha vida. Porque eu acho que a gente só realmente consegue mudar as coisas quando a gente começa a vibrar num outro lugar. E para vibrar é aqui, é coração, né? Não é mental, né? Não adianta você falar assim, eu adoro todas as religiões também, porque, enfim, mas eu não sigo nenhuma, porque eu não gosto de dogma. Você pode rezar 50 Pai Nosso, eu adoro rezar, por exemplo, mas se não tocar o coração ali da boca para fora não adianta, né? Só muda quando vibra aqui, né? Então, assim, não adianta você estar também rezando e apontando o dedo, julgando todo mundo e fazendo tudo menos dando amor. E receber amor e dar amor é uma via, né? Assim, que tem que ser alimentada, né? Assim, É engraçado isso que você está falando, né? De julgar e ficar orando e rezando tantas vezes, assim, mas que a Bíblia já diz, né, que a oração mais forte é você fechar a porta do seu quarto e até orar com suas palavras, que aquele sincero do coração faz diferença. Nossa, eu queria falar uma coisa também, e aí já te perguntar também. Primeiro eu vou perguntar, como é, assim, você sentiu nesse seu processo que tinha uma dimensão espiritual? Assim, já que, por exemplo, que o físico ficou tão avariado e a gente podia a qualquer momento morrer, né? Você não sentiu que tinha uma dimensão maior, além desse físico? Porque eu senti. Mas você sentiu ou não, assim, a sua dimensão espiritual? E o que acontece? Logo depois eu fiquei tão triste, bravo com tudo que tinha acontecido. Eu sou cristão, e eu não conseguia orar, não conseguia falar com Deus, e era uma coisa que me deixou perplexo,
porque eu sempre fui uma pessoa com o joelho no chão, né, de orar e tal. E aquilo eu falei, por quê? E aquilo eu queria entender o porquê. E aí, até hoje eu não, ainda busco o porquê daquilo ter acontecido. Mais do que aquilo, a recuperação, beleza, se eu recuperasse, mas aqui não voltou o olho. E aí eu penso, pô, por quê? E é uma pergunta que ainda faço e eu não sei a dimensão ainda. Não consigo explicar para você a dimensão desse acidente, o porquê. Até agora, Ainda não. não. Mas eu acho que um dia você vai conseguir entender. Tomara. Eu acho que sim, porque eu sei que é difícil, né? E para mim também, não é que, para mim, diferente de você, eu aceitei, engraçado. E não é porque eu sou melhor que você, é mais evoluído. Não vejo nada por isso, porque não existe essa evolução, Sim. né? Acho que a gente está aqui todo mundo patinando no mesmo lugar. Sim. Mas para mim, como todo mundo é diferente, para mim bateu diferente. Assim, eu aceitei, eu encarei como se realmente o universo, ou Deus, que seja, quisesse falar comigo, e essa era a forma. Porque assim, infelizmente, a gente não transforma as coisas no conforto, né? Sim. É difícil a gente mudar alguma coisa. A gente fica lá, às vezes, uma vida naquele condicionamento. Enquanto a vida não te dá uma chapuletada, você não transforma. Sim. E aí vai, assim, de experiência de morte, terminar relacionamento, são coisas que te tiram do chão. Eu entendi que era o universo, ou Deus, falando comigo. Sim. De cara. E aí eu falei assim, putz, o que eu tenho que ver, então, aqui? Então eu acordava todo dia falando assim, o que eu tenho que aprender? Será que eu estou aprendendo alguma coisa? E a resposta parece que era não. O que foi a tua inspiração nesse período? Você teve alguma inspiração? Pela vida, óbvio, mas o que uma história de alguém? Ou não, definitivamente não foi história de ninguém. Uhum. Não sei te dizer se eu tive uma inspiração. Eu acho que eu tive a inspiração, eu acho que foi essa grande voz divina, interna. Assim. É quase como se eu tivesse realmente ouvido uma voz que falava assim, agora você vai conseguir enxergar coisas. Então, preste atenção. E aí eu lembro que eu vivia todo dia fazendo essa pergunta, mas o que será que eu aprendi hoje? E é difícil você pegar concretamente, né? Porque é tão avassaladora essa experiência, né? E aí mexe em tanta coisa que é difícil a gente ter uma razão, assim, racionalizar as coisas. Mas, por exemplo, eu lembro que essa coisa da religião, por exemplo, muita gente me procurou de todas as religiões. E eu sou muito aberto a tudo, sim, né? Lógico. E curioso. E aí, cara, eu recebi todo mundo na minha casa, do rabino à macumbeira, passando pelo evangélico, enfim, cristão, todo mundo, de todos os tipos. E eu ficava interessado em ouvir. Mas aquilo, na verdade, começou a ser tanto compromisso, me deixava tão também ocupado, que teve uma hora que eu falei, cara, parou. Uhum. Porque eu senti que o grande lance era eu estar conectado com o meu silêncio, ouvir a minha voz, e ouvir e ter esse espaço da meditação, né, para você poder ter as percepções, porque senão você fica tão ocupado, parece que eu estava ali quase que trabalhando, recebendo as pessoas, e todo mundo querendo ser o meu curador, e aí não está fora, está dentro, né, a cura está dentro, eu acho disso. Então, assim, isso foi interessante. O momento que eu me conectei mais comigo, foi ali que que começaram a cair as fichas, assim, para mim. Pô, que legal, interessante isso, né? E aí a aceitação minha foi muito rápida, porque é como se eu ouvisse a minha voz mesmo, de que as coisas iam ser tão importantes, aquele processo. E aí você falou que você ainda não conseguiu entender direito. Mas, cara, a gente vai voltar a conversar lá na frente, eu tenho certeza, e eu vou querer saber que você vai falar, cara, você vai ver como a qualidade da sua vida vai mudar, porque eu acho que tudo não tem como mudar depois dessa experiência, porque é um chacoalhão da vida. O que você está fazendo aqui, né? Porque a gente também, quando é muito jovem, a gente vai, assim, fica querendo agradar as pessoas, querendo corresponder, querendo se encaixar, e é difícil mesmo. Nossa. E aí o nosso ego também fica ali querendo pertencer, né? Então a gente acha que é muito importante ser rico, ser bonito, ser sarado, ser não sei o quê. E eu acho que é importante a gente ter essa visão para um dia lá na frente entender que não é nada disso. Foi o que aconteceu comigo. Aí você começar a quebrar esse ego, né? Sim. Mas para isso você tem que ter esse ego, senão você não quebra nada depois. Mas
A gente tem uma diferença de idade, né? Eu fiz 50 agora. Sim. Então, e esse processo meu começou nos 40 anos. E eu 10 só para anos te pra dizer, cá, né? desses 10 anos do meu tratamento, né? Aí eu fiz um transplante de medula. Da minha perda da medula até hoje, eu posso dizer que andou tanta coisa nas internas, assim, né? Sim. Muito, assim. Profissionalmente mudou alguma coisa essa visão diferente da vida? Mudou muito, cara. Sabe por quê? Traz pão de queijo pra ele. Aí você jogou baixo. Falando nisso, você estava me contando que você é filha de mineiro, né? Sua mãe é Sim, mineira. sim. E eu também. Minha mãe também é mineira. E aí eu tava olhando, eu falei, cara, a gente lembra, né? A gente podia ser irmão, assim. Eu acho que a gente tem uma coisa parecida. Né? Ele é verdade. Eu falo, ele é bonito mesmo. Ele é mais bonito ao vivo que nas fotos e na TV. Ele é bonito Obrigado. mesmo. Não, você também, você sabe que você é bonito. E aí a gente tem umas coisas parecidas, né? E aí quando você falou, minha mãe é mineira, eu falei, cara, a minha também. E a gente passando por tudo isso. Enfim, muito legal também, como a vida junta, Pode né? atacar aí, pode comer. Eu vou até comer atacar um que eu não pouquinho. faço cerimônia. Giane, eu vou pagar a conta, pode escolher o que você quiser hoje, trouxe até o meu cartão, porque vocês sabem o quanto eu curto investir, né? O PagBank está com um novo cartão de crédito incrível, com limite garantido através de um valor investido em CDB. Esse mesmo valor vai virar limite no seu cartão de crédito automaticamente, rendendo todos os dias e rendendo mais que o dobro da poupança. É só investir nos CDBs do PagBank e pronto, o seu limite será liberado para usar na forma que quiser. Com o PagBank, você guarda aquela grana e de quebra tem um cartão de crédito para usar quando quiser. Só pra você saber, eu tô de olho em tudo. Pode pegar tudo. Eu sou super comilão. Você come muito também? Como? Sem dieta, nada? Agora, né, depois do acidente, tô comendo tudo. E passei do peso normal, né? Agora em janeiro que eu vou retomar realmente dieta, treino. Eu gosto, até gostava de fazer dieta, mas depois que eu fiquei magrinho, 40 quilos mais magro, eu comi tudo, né? Tudo que tinha na frente. E eu como mesmo. Nossa. Agora, cara, você falando, isso a gente perde noção do tempo, né? Bom, só de pandemia a gente tem 3, né? Mas quando foi exatamente que aconteceu esse acidente? 31 de março. De que ano? Esse ano. Não, o acidente foi esse ano. 31 de março. Caramba, é tão recente assim? É. Cara, mas você tá excelente. Tô tentando, né? Não, cara, falando sério. Poxa, eu demorei um tempão para recuperar a parte física, né? Imagina, eu fiquei... Bom, primeiro, sem cabelo. Mas isso aí, sem cabelo, para mim foi brincadeira, assim, porque eu achava até legal. Mas eu tava super inchado, e a parte de voltar, né? Ter tônus, ter não sei o quê. Mas, cara, na minha cabeça fazia já, sei lá, uns 3 anos. Que louco. Que louco, mas... Faz 8, 7 meses ainda, tipo, do acidente, né? Que eu saí do hospital ainda... dessa luta aí 4 meses, para mais um pouco. E assim, qual que era a minha opção? Eu sempre falei isso, né? Eu nunca tive opção para mim de dar errado, eu tinha que dar certo. E dessa vez foi mais ainda. Eu tinha que sair de casa, eu ia tentar dar certo. Então eu tô trabalhando, tô fazendo, porque eu não me deixei me vencer na época, depressão, né? Do acidente, de não estar chegando como antes. Eu falei, eu vou lutar, mas eu vou voltar à vida. E eu acredito muito, até às vezes fica repetitivo, que a gente é abençoado. O meu acidente, por ter sobrevivido, eu fui abençoado para abençoar outras vidas através da minha. Igual você falou da sua luta, do câncer, quantas pessoas se inspiram em você há muito tempo, mas ainda mais depois dessa luta que é cotidiana das nossas vidas. Sim. E eu aprendi isso nesse tempo, que alguma coisa diferente pro mundo eu tinha que fazer. E que a benção não era para mim individualmente, era para... É legal você ter essa percepção. Através da minha vida. Pô, é incrível, eu também acho. Eu também tive essa percepção. E assim, eu recebi tanto amor. Eu fiquei bem impressionado, assim. Eu nem sabia que eu era tão querido, assim. Honestamente, assim, a gente não tem muita noção, né, da dimensão das coisas. Eu sei que eu trabalho com televisão e que as pessoas me conhecem, que eventualmente umas têm muito carinho por mim, mas quando eu recebi aquela chuva de amor, aquilo foi tão determinante, assim, porque quando eu terminei meu tratamento, eu pensava, cara, tem que ter um jeito de eu retribuir de alguma forma, assim. Eu me senti, assim, realmente, não é dívida é uma palavra besta, mas é uma necessidade de trocar, de devolver aquele amor de uma certa forma, pôr para fora também. Exatamente. E aí eu comecei a me engajar muito
no máximo que eu podia, assim, com a coisa do social. E isso foi muito legal, porque as pessoas nunca sabem direito, né? Muita gente fala, ai, como eu posso ajudar? Eu sei que eu queria ser mais solidário. E é difícil, às vezes, você saber o projeto certo que você pode... Porque também tem muita coisa de enganação, né? Um monte. Aí você não sabe se ajuda com grana ou ajuda com uma participação mais ativa no social. Eu sempre falo assim, cara, você quer começar a ajudar? Dá um sorriso para alguém, porque eu não sei você, mas quando eu estava no hospital e as enfermeiras eram incríveis, os enfermeiros, e eu convivia com as crianças, quando alguém me dava um sorriso, cara, mudava a minha vida, assim, alguém só olhar, né? Porque as pessoas não costumam perder tempo com a outra. E aí quando alguém para e olha no olho mesmo e dá um sorriso, já é uma troca de energia tão legal. E eu comecei a olhar mais para as pessoas, sorrir mais para as pessoas e me interessar mais, olhar mesmo, assim, para elas. Então, acho que é um bom começo, assim, da gente entender como a gente pode retribuir, pôr para o universo o nosso amor. É se doar um pouco do seu tempo para as pessoas. Mas, fora isso, eu comecei também... eu sempre acho que é muito pouco ainda o que a gente faz. Eu estou falando aqui... parece que faço muito, eu acho que eu faço muito pouco mesmo, assim, mas eu comecei a tentar fazer. O seu coração, acho que se seu coração está apto a fazer, e se está fazendo, independente se é pouco ou muito, eu acho que o seu coração realmente faz a diferença nessas horas. E tenho certeza que pessoas que passam pela tua vida, muitas vidas foram impactadas pela sua. E a gente não tem noção. A gente não tem noção. E eu fico muito feliz. Até hoje, quase todos os dias da minha vida, eu paro, alguém vem falar, eu rezei tanto para você. Eu fiquei tão comovido com a sua história. E aí eu fico tão feliz, assim, até hoje. E aí eu falo assim, cara, você foi muito inspirador, né, contando as histórias da família, assim, que as pessoas deixaram de ter tanto medo porque viram que eu estava super seguro, assim. O que você está falando é muito legal, até porque eu fiz o Café com Mousse realmente para inspirar outras pessoas nas nossas lutas, né? Porque ver, por exemplo, Reinaldo Ginechini, super famoso, super ator, mas o quanto que ele batalhou no caminho para chegar aqui, e as batalhas até no meio do caminho, quando ele já estava no sucesso, qual foi o câncer, o que outras pessoas podem inspirar através da tua vida, porque a gente fala para as pessoas, costuma ver, às vezes, no alto, né? No trono e tal, às vezes, lá na televisão, mas não tem noção das lutas para chegar ali, o quanto que são foi lutas diárias, né? Diárias. Eu acho que todo mundo, não existe esse pedestal, né? Sim. A gente pode até fingir o nosso ego gostar de se sentir um pouquinho especial, mas, na verdade, esse lugar especial não existe, né? A vida é no dia a dia, na relação. Sim. Não existe uma vida no glamour. Esse glamour é uma fantasia. A vida acontece no dia a dia, na relação, com os obstáculos todos que a gente tem, né? E errando também. Isso é uma coisa que talvez, não sei se você já também chegou a esse entendimento, o meu, bem recente esse entendimento, da gente entender que está tudo bem não ser perfeito também. O erro, né, os tropeços fazem super parte. E tudo bem de você não ser bom o suficiente nisso ou naquilo, ou errar, ou começar de novo, ou entender e mudar. Porque a gente está sempre mudando, e eu acho que o grande objetivo da gente daqui é aprender, né? Sim. E não pode ter um peso. Isso que você está falando, eu acho até muito forte para essa geração nova, que realmente eles estão fazendo, né, o TikTok e tal, e brinca. Isso, na minha geração, era muito difícil. O erro era muito drástico, era muito... Imagina no seu, na época, os julgamentos eram assim, não podia errar, tinha que ser perfeito. E isso eu acho que tem quebrado com as redes sociais um pouco pra cá, mas é impressionante de ser tudo perfeito. Igual eu fico tão assim, neurótico, assim, né, com o Café com Mousse, tem que ser isso, tem que ser... Não, peraí. Não precisa ser, tem que seja legal, gostoso, a gente senta, conversa, ele fala da história, eu falo da minha. E tem uma coisa mais solta hoje em dia, né? Até porque, assim, eu vejo muito isso, as entrevistas, né, que a gente faz hoje em dia, que não são naqueles programas engessadinhos, né, de televisão, são muito mais interessantes, né? Porque tem muito mais a ver com a rede social, né? E aí a gente pode ter uma liberdade mesmo. Esses tempos são legais, assim. Eu tô achando muito maneiro. Eu procuro sempre acompanhar essa coisa de os novos tempos, que eles estão pedindo, né? Quais são com a nova realidade, e os jovens também, né? Que eles estão, quais as propostas que eles estão se ligando. Eu gosto muito. E aí vem essa coisa do TikTok e todas
dos canais que existem. E tem uma liberdade, é mais barato, É diferente, né? Eu Agora, a gente tá tomando até o café. Eu posso tentar um café amargo para você agora? Posso? Tô querendo tudo. Vinícius, por favor, meu parceiro. Vou abrir o café amargo. Eita, assim, perguntinhas mais... O café amargo, assim, eu faço uma comparação. Alguns momentos da nossa vida, a gente, sei lá, você toma um café amargo a primeira vez na vida, você sente aquela coisa, né? É ruim, não gostei e tal. Mas com o tempo, ao longo do tempo, você tá tomando o amargo, você nem sente, tá, e não que fique gostoso, mas você já toma normalmente sem reclamar do amargo. Uhum. E esse café amargo são coisas, talvez, que foram fortes na sua vida. E quero que você fale sobre se realmente foram fortes, se permanece hoje no seu dia a dia ou não, já está apagado. Boa. Críticas. Eu queria falar das críticas, que eu lembro que você realmente, quando foi lançado em 2000, Laços de Família, era o primeiro, né, papel, e você realmente foi gigantesco na época da sua fama, né? Ainda, né, o mais bonito do Brasil. Mas teve críticas também na época sei lá, você falou, você estava muito verde. Sim. Da tua atuação, e não sei ao longo da sua vida outras críticas. Como que você levou isso pra você na época? Se isso realmente foi pesado ou não foi? Cara, na época foi muito difícil, mas eu vou te dizer, a crítica maior, que mais pesava e que era mais difícil era a minha. Porque eu tenho muita noção disso. E eu queria ser perfeito, né? Quando você é jovem, você quer ser perfeito, você quer corresponder tudo aquilo que eu falei agora. Quando eu era jovem, era muito difícil, então, não estar correspondendo àquilo que eu achei que tinha que ser. Então, assim, o que mais me machucava era a minha crítica. Mas a crítica vinda de fora, e tiveram várias mesmo, poxa, era bem difícil para mim. Eu me sentia, às vezes, indo trabalhar, eu lembro, quase humilhado de entrar assim, no estúdio, como se todo mundo estivesse olhando para mim e falando, tadinho dele. Eu lembro, olha, mas é porque a gente está muito focado nessa coisa ainda, quando a gente é jovem, nessa coisa da imagem. Então, aí hoje em dia, então vamos fazer o salto. Sim, respondendo, foi muito difícil para mim na época, agora vamos fazer o salto para hoje. Hoje já não é mais. Hoje eu me levo tão menos a sério, e aí entra naquele território de falar assim, tudo bem de eu não ter sido perfeito. Tudo bem, não é legal? Tipo, eu assisto, né, as coisas que eu faço, até para entender como está evoluindo tudo ali. E aí, hoje em dia eu assisto e falo, isso não foi tão legal. Mas eu consigo ver também o que foi legal. Antes eu não conseguia. Laços de Família eu só via... O que não era legal. O que não era legal. Aí depois na reprise agora, eu assisti e falei, mas tinha umas coisinhas legais também que eu propunha ali que era... Então hoje em dia... eu consigo ter esse discernimento. Não foi legal, beleza, ali pode melhorar, mas eu já não assisto com aquele chicotinho me machucando. Porque eu entendo, falei, tudo bem, ok, errei, vai mudar o quê? Errei, não sei nem se eu errei, assim, não foi tão bom. Sim. E aí eu sou mais flexível hoje em dia. Isso que você está falando da autocrítica é pesado, né? Porque eu também sou autocrítico e eu... Qual é o seu signo? Virgem. Claro, meu ascendente. Quando você falou assim que eu sou super metódico, eu pensei, esse cara é virginiano. Eu também, meu ascendente, eu sou super virginiano e também. autocrítico pra caramba. Chato pra caramba. O mais difícil de ser autocrítico, né? O virgem é difícil mesmo, é metódico também. O virgem é difícil com ele mesmo. Com ele porque mesmo. é tanta cobrança, é tanta percepção da perfeição. Eu não consigo me assistir, gente. Você falou assim, eu não consigo. O Big Brother, por exemplo, eu não consegui me ver. Eu sei. Eu não consigo. Os episódios que eu dei entrevista, falei, eu não consigo me assistir. Me faz mal aquela autocrítica e é pesado para mim de fazer mal. Então eu tenho essa dificuldade enorme por ser virgem, né? Virgem, essa energia do virgem é um desafio muito grande. Eu sei exatamente. Eu fiquei anos da minha vida assistindo, não queria assistir, mas eu me forçava porque eu queria aprender me assistindo. Eu assistia com um chicote nas costas, assim, mas era sofrendo. E eu, principalmente, entrevista, então, tudo. Nossa, foi muito difícil. Mas é isso, acho que é um entendimento, cara, que acho que talvez Quero chegar lá. Mas eu acho que vai chegar, porque assim, tem uma hora que você fala, mas pra quê? Tudo bem de não ser. Qual o problema? Por que você precisa ser perfeito? Tudo bem, não vai mudar nada, te garanto. Eu gostei tanto que você falou da crítica, enquanto você já tá tão por cima de passar por cima de qualquer crítica, posso falar pra você apagar a crítica?
com o nosso apagadorzinho aqui. Boa. Isso aqui já não, eu vi com muita sinceridade. É pra cá? deixa tem que abrir. Aí, Sai, crítica, Sai, um Martim. dia eu vou apagar. Pode deixar. Deixa aqui. Um dia eu vou apagar. Mas assim, eu só queria fazer uma parte. É muito legal a gente ter um senso crítico. Porque também, e aí entra esse negócio do virgem. Eu gosto de ser meu ascendente virgem, porque também te faz crescer. Quando você tem um senso crítico também, me incomoda um pouco aquelas pessoas que fazem o basiquinho e falam, tá legal. Não tá legal, né? Pode melhorar, sempre pode melhorar. Isso é uma coisa, é legal ter senso crítico. Outra coisa é você se machucar com essa crítica, né? Pode melhorar, mas se não deu para melhorar agora, deixa para outro dia, vai tentando. Sim. Mas assim, não precisa ser tudo ou nada. Né? E a gente é assim, né? Eu era. Eu sou assim. Um dia eu apago aqui. Segunda que eu vou te dar aqui, relacionamentos. Na época, né, acho que ficou, né, lógico, ficou muito famoso, né, que pra mim ela é um ícone, né, de inteligência, de entrevista, Marília. Gabriela. Não sei se você quer falar de outros relacionamentos ou dela, da época, como foi, terminaram em 2006, mas eu vejo você falar com tanto carinho dela, que eu acho até raro de pessoas hoje falar de ex com carinho. Então, e você fala com muito carinho dela. Eu faço questão. Eu acho muito legal assim que você consiga transformar aquela história que você tive. Foi uma história de 9 anos. Eu acho muito estranho acabar de uma hora para outra e você não mais ter nenhum contato com a pessoa ou não transformar aquilo, né? Então a gente transformou. O amor continua lá, mas agora é de outra forma, né? Eu tenho um carinho gigante, assim, uma gratidão por essa relação que eu tive com ela. E até hoje eu tenho muito amor, assim. A gente está muito presente, assim, mesmo não fisicamente hoje tanto, mas assim, eu sei que em qualquer momento eu posso contar com ela e ela pode contar comigo. Foi assim quando eu estive doente, imagina, ela baixou ali no hospital e eu sabia, falei, pô, claro, isso aí é uma parceria para a vida, de alma, né? Então, assim, são os encontros, né, que eu acho que são fortes, assim, a gente tem... Eu sempre fui de me relacionar muito, de casar, e depois da Marília, engraçado, foi muito difícil, assim, eu tô, por exemplo, solteiro agora há um tempão. Mas isso. Você teve relacionamentos fortes depois dela? Eu tive um só. Um só, assim, que não foi exatamente esse casamento, como foi com ela. E desde então, não, porque eu acho que tem que ser um encontro, assim. Eu sou um cara muito independente, eu não preciso estar com alguém, no sentido assim, não tem essa carência. A pergunta, se permite, se quiser responder, você tem o mesmo carinho por essa o último ex que você teve? Você tem o mesmo carinho que você tinha da Marília? Eu sempre tenho carinho por todo mundo que fez parte da minha vida. Sim. E aí a questão é se você consegue manter... um relacionamento até de amizade, ou algumas histórias você não consegue muito. Eu consegui todas, assim, com níveis de intimidade ou não, mas eu Você acho... Você consegue viver sozinho hoje? Tranquilo. Então, eu sou um cara que tá tudo bem de estar sozinho. Eu valorizo também estar solteiro. Claro. Eu acho bacana também. Você tá disponível para a vida, poder ir para qualquer lugar sem negociar nada, conhecer gente. Delícia. Eu acho uma delícia. Mas não quer dizer que eu não queira. Eu acho os encontros, quando acontece um encontro legal, tenso, assim, eu acho maneiro. Eu sou do casamento, assim, eu sou de aprofundar, eu gosto de me aprofundar nos relacionamentos. Sim. Mas, de repente, não estava rolando, assim, não tá rolando. E aí... Tá tranquilo. Tá super tranquilo, assim, porque eu não tenho essa carência. Sim. Porque a minha busca é aqui, né? Assim, nada preenche, na verdade. A gente tem que entender que nada preenche no externo. Não é ninguém, né? A maioria das pessoas, acho que eu posso falar, a gente tem muito uma carência emocional. E a gente até confunde a parceiro ou parceira que a gente gosta, mas às vezes não, é só uma carência emocional de a pessoa estar ali na sala com você. Exatamente. Isso é perigoso pra caramba. Eu acho assim, você sempre espera que a outra pessoa preencha um espaço seu. E, na verdade, aquela pessoa não vai preencher nada. Eu acho que é muito legal ter uma pessoa para você trocar, né? Para você já tá, né? Você entender que é aqui dentro. E aí você tem tanta coisa boa que você quer trocar. Quando você espera que aquela pessoa seja responsável para deixar tudo bem a sua vida, não vai ser. Não vai ser nunca. Esse acho que é o grande conflito, né, dos relacionamentos, né? Sim, você esperar que a outra pessoa te traga tudo que você precisa. Nunca vai ser. E eu achei que você falou tão bem de relacionamento, e para você, assim, ter ou não ter, falou de maneira Gabriela,
eu não vou apagar, não. Que você apagaria o relacionamento, assim? Não. Pra você é uma coisa tranquila hoje, mas... Super tranquilo. Sim, Todos os meus relacionamentos. Todos eu não apagaria nenhum. Então tá bom, vamos deixar aqui. Terceiro, isso eu queria até perguntar. Mágoa. Hoje, você falar de pessoas, né? Tipo, você tem mágoa de alguém ainda, sei lá, que... sei lá, você vê a pessoa não te faz bem, ou conversar com a pessoa... Eu não tenho mágoa de ninguém, porque eu procuro fazer esse processo dentro de mim, né? Eu procuro sempre, cara, tem uma coisa, sempre tentar entender por que, né, que aconteceu isso ou aquilo e te levou a situações. Tem algumas pessoas na minha vida, pouquíssimas, que eu não quero cruzar mais. Sim. Que eu acho que eu entendi que não tem nada a ver eu me relacionar. Sim. Não estou falando de relacionamento de amor, não. Estou falando de pessoas mesmo que cruzaram a sua vida. Que eu acho que, no fundo, não são legais, assim. Você perdoou, você perdoou de coração. Perdoou de coração, mas você não quer perto. Existe isso. Porque eu entendi que o jeito que ela funciona, eu acho que os entendimentos que ela tem sobre a vida e as consequências, como ela age, Sim. não são de acordo com o que eu penso que é legal. Não quero ter nenhum julgamento, mas então viva a sua vida e eu vivo a minha aqui, né? Nesse ponto, tem umas pessoas, sim. Muito. Acho que tem pessoas que você, assim, perdoa, que eu falo perdoar do coração e você não lembrar muito. Não quero mal da pessoa, óbvio, mas eu não quero perto. Não quero... Porque não tem a ver, né? Porque são pessoas que Essas pensam pessoas que vêm na diferente. sua mente é mais no meio profissional ou amigos ou ex-amigos da vida mesmo? Da vida. Da não, vida. assim, no meio profissional, eu tive já eu lembro de uma desavença, assim, de eu ter que me posicionar, sabe? De falar assim, chegar e ter uma conversa dura com alguém. Né? Às vezes, sempre é difícil para mim. Engraçado, eu sou um cara que, aparentemente, sou doce, gosto da harmonia, gosto de, né? Principalmente no trabalho, cara. Para mim, trabalho... Se você não chegar lá e não estabelecer uma relação harmônica, para mim não tem sentido nenhum. Você ir trabalhar, falar que ambiente pesado, que ruim. Putz, você passa tanto tempo ali, né? Então, assim, no trabalho principalmente. Mas, às vezes acontecem coisas que você é obrigado a se posicionar. E aí é difícil, era mais difícil para mim. E aí acho que uma coisa com a idade é você também se posicionar mais. Falar, espera aí, o que está acontecendo? Vamos sentar aqui, vamos conversar. Isso não foi legal, eu penso que não foi legal, então acho que a gente viva a sua vida. Então eu já tive que me posicionar assim também. Já. Com amizades. Amizades. Eu sei que às vezes eu demoro até para me posicionar, porque é difícil realmente. As pessoas às vezes não têm noção do peso que às vezes, você se abrir e falar que não gosta de algo, ou tem alguma mágoa ali no momento. Eu acho ruim, assim, o exercício que eu faço, assim, mesmo, eu faço de verdade esse exercício, é não julgar as pessoas. Assim. Eu sempre acho que por trás daquela cabeça tem uma justificativa. E a justificativa, na verdade, os fins não justificam, os meios não justificam. Como é? Os fins não justificam os meios. Enfim, tem pessoas que... tem coisas que você faz que não é legal, mas ainda assim eu fico tentando entender aquela mente. Porque ela tem aquela questão, né? É uma questão que vem lá do psicólogo. Isso é uma coisa. Eu faço esse território de não julgar. Outra coisa é você também querer que aquela pessoa... dar espaço para aquela pessoa entrar na sua vida. Eu falei, não... Aí também não quero, né? São duas coisas diferentes. Mas eu tento não julgar. Porque o ser humano é muito doido, né? A gente é muito doido, pelo amor de Deus. Até às vezes, é difícil não julgar também, porque a gente é julgado muito também, e às vezes você pega isso como... você tenta não julgar, eu gosto do que você está falando, porque tem coisas que você fala, não vou julgar. E é difícil, tem um lugar da gente que quer julgar. Porque, não, tem lugar da gente que quer julgar. Mas é que eu tenho muito essa dimensão, essa noção... de como eu sou complexo, por exemplo. Como é muita coisa na nossa cabeça, é muita coisa. E a gente tem todas as sombras dentro da gente, né? A gente finge que a gente é super legal, né? Tô falando aqui, eu tô mostrando só meu lado legal, amor. Você não tá vendo minha sombra, mas eu já vi. Eu sei que eu tenho. E eu, de repente, não quero mostrar aqui para vocês, não. Mas tem. E aí, então, eu vejo como eu sou complexo. E aí, isso me faz pensar também, me ter compaixão pelas pessoas. Porque... E é aquilo que eu falei, quando a mente também tá perturbada, é muito difícil, né? Difícil. De você ter um centro para agir com clareza, para agir com coração. Tem gente que não está podendo dar amor nenhum, amor, porque tá tão ali chafurdando nas questões. E aí eu entendo, assim, eu procuro não fazer esse julgamento, mas muito com base na minha percepção de mim mesmo, assim, como é difícil para mim, sabe? Você entende que hoje tem alguém
com mágoa de você? Ou se ela passa pela sua cabeça que alguém tem mágoa de você, dos seus amigos? Cara, acho que não. Meio profissional? Não, acho que as situações que eu tinha assim, para limpar, eu faço questão de ir lá falar, pelo menos que eu saiba. Talvez alguém tenha, e eu não, tem gente que tem e guarda, né? Para a vida inteira, assim. Mas eu gosto que as pessoas então falem comigo, porque a gente limpa. Né? Tem gente que não fala. Aí amarga naquela mágoa de caboclo durante uma vida inteira. Eu não sou desses, não. Já chego, já gosto de pôr as cartas tudo na mesa. Falo, senta aqui, vamos embora. Vamos passar isso ali para limpar, né? Gostei. Então, você tá bem com a mágoa, assim, não vi? Tô, com a mágoa eu tô bem. Tô bem de mágoa. Posso pagar? Pode. Posso mesmo? Pode. Pagar a mágoa com vontade, porque eu vi que ele realmente tá tranquilo. Tirar o próximo. Tá bom isso aqui, hein? Tá bom? Não. Come, pode comer. Isso é óbvio que a gente ia chegar. Você já falou muito. Medo da morte. Medo da morte. Você falou, né, que passou na experiência de saber por que eu tô fazendo aqui, o que vai acontecer depois disso tudo que tá comigo. O medo da morte. Você teve muito medo da morte? Então, eu tive quando nesse mês que eu te falei, fiquei no hospital um mês para tentar entender o que eu tinha. E aí flertando com a morte, né? Eu tive medo pra caramba. Eu lembro de um lugar meu assim que estava apavorado. Mas aí eu acho, o que eu acho legal assim que aconteceu foi que eu fui desmistificando a morte. E até porque, olha que louca a minha história, né? Você sabe que quando eu descobri que eu estava doente, meu pai estava condenado. Meu pai tinha dado 6 meses de vida para ele. O médico falou, olha, você está com câncer de pâncreas. Para o meu pai, e assim, você tem 6 meses de vida, falou para a gente, né? Para a família. Então, eu já estava num processo de encarar a morte, né? Pelo meu pai. E aí, eu fui fazer meu tratamento, aí teve uma hora que eu senti que meu pai, que eu precisava me aproximar mais do meu pai, porque meu pai ficou no interior e eu fiquei em São Paulo. Então, a gente, olha que louco, os dois doentes, cada um em casa, a gente não podia se ver. E aí teve uma hora que eu larguei tudo para ver o meu pai. Eu falei, cara, eu preciso parar um pouco o tratamento, que eu preciso ficar um pouquinho com meu pai, porque eu senti que eu precisava estar mais presente ali, né? E ele morreu nos meus braços. Nesse final de semana que eu fui vê-lo. Parece história de novela. E ali eu lembro muito, assim, com a morte do meu pai, que eu desmistifiquei de verdade a parada da morte, esse medo da morte. Porque para mim, ali, não sei, aconteceu uma coisa tão transcendental com a morte do meu pai, ele estava nos meus braços, eu cantando, pra você ter uma ideia, assim, eu comecei a cantar, eu entrei num processo de me conectar com uma força maior e entendi que esse era o jogo da vida mesmo, que estava tudo certo. E eu falei com meu pai, eu pude falar tudo que eu queria para ele ali. Eu acho que ali a gente se conectou num nível, assim, para a eternidade, assim, sabe? Que fez toda a diferença, assim, nas nossas vidas. Lutando depois ali. E aí eu voltei, continuei meu tratamento, já, né, mas muito aceitando, assim, falei, ok, se eu tiver que morrer também, eu acho que tá tudo certo, assim, e a partir dali, eu acho que eu não tenho mais tanto medo da morte, assim, quer dizer, eu acho que eu não tenho medo da morte, apesar que eu gosto tanto de viver e a gente, né, a gente tem uns apegos, né, a gente tá pegado, assim, mas hoje em dia eu tenho uma percepção interessante, assim, que tá tudo certo. Tá tudo certo, assim, quando a gente pensa, putz, passar por um processo, por exemplo, você fala assim, passar de novo por esse processo, nossa senhora, né? Você fala, Deus o livre, não quero, porque a gente sabe o quanto que é intenso. Mas, por outro lado, tem um lado, assim, meu que fala assim, a gente não tem controle, né? Isso aqui é louco, porque a gente tem que ter uma noção disso, a gente não tem controle nenhum sobre nada. E a morte é a coisa mais real que existe. Você tem uma certeza que a gente tem, que a gente vai morrer. Então, por que a gente, quando ela aparece, a gente acha que é uma sacanagem do destino? Que louco, né? É doido isso, porque realmente a gente tem a certeza da morte e impressionante que eu acho que o Ocidente me ensinou muito, uma das lições do Ocidente, eu fazia muitos planos futuros. Daqui 5, daqui 10 anos, sei lá, daqui 20 anos eu quero ser assim, assado. Não sei. Aí veio o acidente. E ali eu comecei a aprender que o que a gente tem mais de precioso é o presente. E eu vivia muito no futuro, muito dos planos futuros. E aquilo para mim mexia muito comigo, né? A gente falou, meio perfeccionista.
Virginiano adora fazer plano, né? Fazer organizar plano, tudo organizadinho. Daqui a 10 anos quer organizar. Exatamente. E ali eu aprendi, eu realizei e eu tinha um futuro. Mas o futuro, num dia, poderia ter mudado. E eu falei, mas por que eu não aproveito mais o presente? Sei lá, Cara, uma comida, um café. Porque assim, tudo era com pressa de pensar no próxima reunião, próxima viagem. Cara, e eu não que legal aproveitava que o momento. Que legal que você falou isso, porque eu acho que o grande aprendizado da gente, o grande exercício diário é estar presente. Exato. Porque a gente nunca parece aqui, a mente está sempre lá, numa ansiedade com o futuro ou num pensamento do passado ainda preso com as questões do passado. E não existe, aí a vida não existe, a vida só se faz no presente, né? Isso, e eu também sou que nem você, eu gosto de organizar, minha cabeça gosta de organizar as coisas. Então eu faço planos a curto prazo, na verdade, mas eu sou flexível. Isso a vida me ensinou. Seja flexível. Porque assim, a gente não tem controle. A gente acha que tem algum controle, não tem nenhum. A vida vem e fala assim, você pensou que é pra cá? É pra lá, ó. Pra lá. Eu vou te falar, se você fica preso, mas eu quero pra cá, ó, eu fiz plano pra cá. E a vida às vezes vai te mostrar, quando você vai pra lá, a vida te mostra que aquele caminho foi tão grandioso pra você. Eu tenho um exemplo perfeito. Eu morava no exterior, né, quando eu era modelo, e eu jurava que eu nunca mais ia voltar pro Brasil. E aí... Muito louco, enfim, uma história grande, mas aí a vida começou a me falar, volta para o Brasil. Começou a ficar tudo difícil lá. Sim. Eu comecei a entrar numa crise, eu entrei numa crise, assim, eu fiquei 6 meses. E aí, resumindo, eu resolvi voltar para o Brasil, porque nada começou a dar certo mais lá, começou a faltar dinheiro, aquelas coisas que você fala, pô, por que está acontecendo isso comigo? Eu quero estar aqui, eu quero... Mas aí eu voltei assim, me sentindo um fracassado para o Brasil. Falei, ok, fracassei, vamos voltar, nada deu certo. Nesse fracasso, cara, foi onde tudo começou. Mudou. Foi ali que nasceu uma coisa grande, que foi quando eu voltei. E aí minha vida, eu comecei a trabalhar com televisão, aí eu virei ator. E aí a vida andou para um lado, assim. Se eu tivesse ficado preso naquela ideia, querendo ser modelo, ou preso nas coisinhas que estavam acontecendo, eu jamais ia ter essa experiência. E é doido que você tá falando, que a gente se parece em tudo mesmo. Eu morei fora 4 anos. Na Austrália eu também cheguei, queria largar tudo, larguei tudo, na verdade, e fui morar fora, trabalhei, né, fui pedreiro, lavava louça. Só que a vida começou a ficar boa lá pra mim, eu falei, nunca mais volto pro Brasil. E aí que eu fiz? Fiz o plano de tirar, na época, o visto de cidadania australiana. Eu falei, agora eu não volto nunca mais pro Brasil. E frustrou uma hora frustrou, falei, não é isso. E aí mudou, realmente, de uma semana pra outra mudou tudo. E aí a vida voltei pro Brasil e como minha vida mudou radicalmente e eu nunca nos meus planos imaginei que ia voltar da Austrália e a vida aconteceu o que aconteceu. E olha, às vezes as voltas que é verdade. Por exemplo, eu lembro quando eu queria parar de ser modelo e eu morava lá fora, eu falava, beleza, vou parar, vou estudar para ser ator, né? E aí quando eu fui ver as escolas, eu estava em Nova York, né? Eu estava viajando o mundo inteiro, mas eu queria fazer uma base em Nova York. E aí, quando eu fui ver as escolas maravilhosas que tem lá, era uma grana, era tão caro. E eu falei, ok, mas aí não condiz, porque se eu quero parar de ser modelo, cadê a grana para pagar essa escola? Então, não ligava uma coisa com a outra. E foi por isso que eu voltei. Eu falei, no Brasil vai ser mais fácil, que eu já tenho a minha estrutura, posso estudar, aí eu faço a publicidade, tenho um dinheirinho. E aí, olha que louco, aí constatando que a vida dá umas voltas tão maravilhosas que eu me achando fracassado, mas ali... Eu comecei uma coisa e, tipo, 1 ano depois, 2, eu já estava com grana, inclusive, para voltar para Nova York, se eu quisesse, e estudar, porque aí eu tinha dinheiro. Aí eu falei, olha que louco, né? A gente fica tão preso numa ideia, e às vezes é por outras vias que a gente vai chegando. E eu que sou metódico, então eu fico preso mesmo. A gente é muito parecido. Irmão, hein? Não sabe. Pode trazer mais café se quiser depois. Eu topo mais um cafezinho também. Por favor, porque eu queria esse café tá bom aqui. É. Eu queria tomar seu tempo, não, Gênio, mas tá Vamos legal. embora, estamos com tempo. Medo da morte, posso apagar? Pode. Posso? Pode, super. Com gosto, medo da morte. Hoje não passa... Legal a história que você falou do seu pai. Isso, de ter tirado isso de você. Porque a gente, última parte sobre isso, a gente passa uma vida com muito medo da morte, né? Tá bom. Eu acho que eu tinha muito medo da morte, né? Porque quando a morte está longe também, você fica... É isso, né? Você fica com aquele monstro. Aí quando chegar... E nunca tinha morrido alguém tão perto. Aí quando chega... É isso. Aí você tem que estar na presença. E na presença, tá tudo bem. É só você aceitar, assim, é isso. Você não pode ficar... A nossa mente cria muita historinha, né? Então, esse medo tem a ver com
todas as historinhas, desapegos que a gente cria na nossa cabeça. Quando você se depara com uma situação real e não tem o que fazer, o que tem que fazer é viver a presença. E na presença, o que você pode fazer é viver com amor, com verdade aquele momento, e por amor. E foi lindo, assim, a passagem do meu pai. E é isso. E as suas histórias são parecidas, eu tô falando aqui, porque você teve o câncer, seu pai faleceu do câncer, né? E meu pai morreu na minha frente no acidente de carro. E aí, 10 anos antes de acontecer o meu acidente. Gente, que louco as nossas histórias. E aí meu pai morreu na minha frente, no meu colo, porque eu, uma noite, numa madrugada, a gente tinha uma relação mais distante, mas nos últimos 2 anos da morte dele, ele ficou muito próximo de mim. Eu falei, nossa, agora eu tô ganhando um pai? E aí eu tava ganhando um pai, realmente. Uma noite ele me chamou pra sair, numa madrugada. Eu falei, pô, vou. Nunca chamou, vou. Aí eu saí com ele, nessa noite ele bebeu, tal, conversou, ele tava um paizão. Ele falou, no outro dia, vai lá em casa, eu quero fazer um churrasco pra você. Eu já morava sozinho. E aí nessa noite eu falei, eu vou seguir ele. Ele sempre dirigiu bêbado, mas nessa noite eu falei, eu vou seguir ele. Caramba. Chegando perto da casa dele, o carro dele voltando da mureta, eu saí correndo, era 4 horas da manhã, e ele todo ensanguentado, ele tipo tremendo, respirava. Aí eu falei, pai, pelo amor de Deus, não para de respirar, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aí chegou os médicos, ou os bombeiros, e eu senti que ele parou de respirar no meu colo, os médicos tiraram. Ele parou no meu colo. Me tiraram, e aí veio o médico legista, né, faz exame ali na hora, e falou, seu pai, ele foi a óbito, na hora. Eu falei, não é possível. Eu falei assim, eu lembro que exatamente naquele momento eu orei, eu falei, Senhor, é agora que eu ganho um pai, é justo? E ali começou. Gente, eu tô chocado com... Exatamente aconteceu o meu acidente. Cara, que louco a nossa história, é muito parecida. Eu também tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento com meu pai. Não é que dificuldade, eu acho que a gente era ausente. Sim. E eu comecei a me aproximar do meu pai já um pouquinho antes, eu já tinha entendido que eu tinha que fazer o movimento de me aproximar do meu pai. Porque ele mais velho, é muito mais difícil, né? Para quem é mais velho, já está cristalizado nos hábitos. E aí eu fiz o movimento de estar mais com meu pai, chamar ele mais para viajar comigo, sozinho, sem estar com minha mãe do lado. E foi quando eu descobri que ele estava doente. E aí, quando o médico falou que ele tem 6 meses de vida, eu larguei tudo para ficar no interior com meu pai. E eu fiquei lá com ele 2, 3 meses. E foi quando eu descobri que eu estava doente. Olha que louco. E eu tive que me afastar porque meu tratamento era em São Paulo. E ele queria ficar no interior, com a família. Então, é muito paralelo. E aí, ele também morreu nos meus braços. Assim, o último respiro foi... Eu via todas as funções dele caindo. Eu lembro que eu olhei para a telinha, assim, até chegar no final. Aí eu olhei para ele... Ele deu respiro, assim. Foi exatamente como você falou, né? Que louco. Acho que a única diferença que você fala é que você ficou questionando mais, né? Eu não questionei, cara, de novo. Eu achei que era o contrário ali. Eu falei, olha, que legal que a vida tá me mostrando coisas, assim. Que louco, né? E foi realmente muito difícil aquele período. E aí acontece exatamente com 10 anos depois. E acontece você num acidente. Eu também. Eu com... câncer igual meu pai. Que loucura. Gente, a gente tem uma história paralela bizarra. E para mim, na época, também causou a depressão. Mas dessa vez foi mais difícil. Mas é que é tudo muito recente também para você, né? Eu acho que vão continuar caindo muitas fichas, cara. Eu tenho certeza. Porque é um processo, né? O processo de entendimento, ele é lento, assim. E tem o seu tempo, que é o tempo de cada um, eu acho, né? As fichas irem caindo. Eu sempre acho, eu ainda acho que estão as fichas caindo ainda. Depois de 10 anos, ainda eu acho que eu estou tendo agora percepções que começaram nesse processo lá atrás e continuam. Bom, vou tirar aqui. Pode comer e tomar um cafezinho aí. Boa. Que maneira essa xícara. Fé, foco, força e café. Cafezinho vai bem sempre. Vai bem, eu amo café. Sou apaixonado por café. Eu também. É? Eu amo. Gianni, boatos e fofocas. Acho que, né, todo mundo sofre. É muito legal da gente falar sobre isso também, porque agora eu me sinto bem maduro para falar sobre isso. Quando eu comecei a trabalhar e virei uma pessoa pública, era... Assim, quando eu comecei exatamente não, porque como eu estava casado com a Marília, eu me sentia emocionalmente muito estável ali. Foi muito interessante isso. Foi a época que eu me sentia assim, e ela me ajudou muito
passar por esse processo, né, de ter virado uma pessoa pública, porque ela já era, de trabalhar na televisão, ela me ajudou muito. Acho que sem ela, não sei o que seria de mim ter estreado, né, sozinho ali. Mas o que aconteceu? Depois que eu me separei da Marília, e aí eu fiquei muito exposto, e todo mundo estava muito curioso sobre a minha vida. Bom, já falavam horrores da minha vida quando eu estava casadinho, feliz ali, falavam coisas absurdas da minha vida, né? Aquilo nunca me incomodava, essas fofocas, porque eu estava tão seguro ali no que eu queria, a nossa relação era tão inteira, tão de verdade, tão sem essas alterações, sabe? Era tão, na verdade, que a gente ria dos boatos, né? Que aconteciam, e muita gente preconceituosa que prefere acreditar que você é qualquer outra coisa, menos do que... Eu lembro que existia um preconceito gigantesco de ela ser... mais velha. Você mais novo que ela e tal. Porque, 24 anos, né? 24 anos de diferença. E aquilo, na época, era um tabu, né, para todo mundo. E aquilo era... E para você tão natural, como se eu estivesse no auge da minha juventude, eu tivesse que escolher. Para mim, bonitona era ela, assim, né? Uma mulher muito interessante. Eu vinha da época de conviver muito com modelos, com as mulheres, homens mais lindos. Estereótipo das coisas. Lindos, e para mim não dizia exatamente nada. Né? Eu adoro apreciar uma beleza, mas tem hora que não passa dali. Uma coisa é apreciar a beleza, outra coisa é você ter interesse em trocar com a pessoa. E aí quando chegou a Marília, que não era o padrão das modelinhas, mas eu achei ela a mulher mais linda, mais foda de tudo, porque tudo nela faz ela ser uma mulher muito interessante, né? Bom, enfim. Aí quando eu me separei e eu fiquei muito exposto, e todo mundo uma curiosidade para saber da continuidade da minha vida pós-casamento, cara, foi bem difícil, assim, porque assim, aí você tá num tempo também de descobrir toda essa nova realidade fora daquele castelinho que você tinha construído, né? E aí você precisa desse tempo para você. E aí tá todo mundo em cima, e todo mundo falando muita bobagem. Na verdade, as histórias todas que sempre saiu eram muito mentiras. É engraçado, porque eu sou um cara muito... Desculpa, eu lembro, falava do filho dela. Isso, quando a gente estava casado, falavam muito dessa história absurda, que na verdade era um casamento de fachada. Mas isso que eu falei, eu nunca me importei com isso, porque era tão surreal isso. Sim. Enfim, e aí, quando eu comecei quando eu tive solteiro e eu precisei desse tempo para me achar de novo, era muito difícil. Tá com todo mundo em cima e falando muita história errada. E realmente muita história errada. Eu sempre falo, né? Que as histórias que saíram são de mentira. O resto eu estava fazendo. Se você ler uma coisa, pode falar que é mentira. Porque geralmente eu me preservo muito. Se eu estou vivendo uma história, eu não vou ficar expondo. Você nunca ia me ver eu beijando alguém na rua. A Marília, a nossa intimidade é em casa, né? Então, assim... Então, quando você vê alguma historinha ali, pode ver que é errada. Mas sofreu muito dessa época? Cara, na época eu sofria muito, cara. Eu sofria, assim, eu lembro da sensação física de quando eu li uma notinha e as pessoas me mandam, né? Na época eu não tinha rede social, imagina. Mas as pessoas me mandavam, saiu aqui nesse programinha de fofoca, que eu nunca vejo programa de fofoca, eu detesto. Eu não alimento essa mídia. Mas as pessoas me mandam, chegam em você. E eu lembro que vinha uma sensação de eu suar frio aqui, ó. Dói, né? Me dava um negócio assim. Primeiro porque essa sensação de você estar tão exposto para conversinha de tudo quanto é mesa de bar, isso para mim me incomoda. Exato. Hoje em dia, agora fazendo a ponte, não me incomoda mais nada. Assim, pode pensar o que for da minha vida, eu tô realmente cagando porque se você pensa na minha vida. Realmente não me importa, porque eu não quero a sua aprovação. Eu já descobri isso, que eu não preciso da aprovação de ninguém. E também, quer pensar que eu estou fazendo as loucuras mais incríveis? Sim. Bacana. Pensa aí, que eu sou desse mesmo, eu sou capaz de fazer as loucuras mais incríveis. Mas não sei se estou fazendo essa que vocês estão falando, não. Mas as outras pode ser que eu esteja. Então, assim, tá tudo certo. Eu só não gosto de estar exposto. Recentemente, começou a aparecer umas coisinhas aí que eu estava super exposto. Cara, isso me dá uma coisa ruim, assim. Não é porque as pessoas vão pensar. É porque, putz, eu tenho uma natureza reservada. Sim. Sempre tive. Sim. Eu não gosto de ficar me expondo, assim. E é legal o que você está falando, porque eu tornei público, né, esse ano, depois do Big Brother, né, desse ano. Uhum. E quanto é difícil, quando eu leio alguma coisa, eu falo, isso não é verdade, mas machuca. E trava tudo aqui. Não é? Eu sei, é isso que eu tô no comecinho. Imagina você que está há anos nessa...
e dói, você fala, o que eu vou falar agora? Porque não é verdade isso que eu tô lendo. Aí a primeira sensação é de você ir assim, e desmentir, né? E o problema é o público, às vezes, começa a comentar como soubesse de tudo que tá acontecendo. Não, as pessoas dão como certo. A história vai andando, Vai andando. sem você participar. Vai andando e todo mundo falando. E hoje em dia é mais difícil ainda porque é a rede social, né? Que Sim. todo mundo se manifesta, tem o seu espaço para manifestar. Mas uma coisa eu tive sempre como estabeleci para mim mesmo. Eu nunca vou a público desmentir. Sabe por quê? Primeiro, que ninguém tem a ver com a minha vida. Exato. Segundo, que fica muito chato toda vez que alguém fala alguma coisa, você ter que ir lá desmentir. Primeiro que você faz a pessoa que fez a fofoca existir. Eu não faço ela existir. Para mim, ela não existe. Segundo que eu acho uma coisa horrível. Você tem que toda hora estar desmentindo. Eu falei, bom, aí você não vive mais, né? Toda hora você tem que falar, não, é isso. E justificar. Sim. Pro sim ou pro não. Não mas- tem que justificar nada. E ninguém tem a ver com a sua vida, Eu tô né? até aprendendo com o Júnior, meu empresário, disso daí. Tem fofocas que aparecem, eu fico já, não sei o quê. Ele, calma, fica tranquilo. Assessoria de imprensa, cuida. Eu falo, não, mas eu tenho que falar. Não precisa, não é verdade, calma. E é difícil ter essa calma, porque às vezes você fala, não, eu difícil. quero falar, e às vezes eu falo, putz, meu Dá não, vontade de desmentir. Você fala, gente, é uma loucura, é uma mentira. Dá vontade de você falar. Mas, por exemplo, a assessora, eu tenho uma menina, a Tati, que cuida da parte da imprensa, né, comigo. E aí, às vezes, surgem esses boatos, a imprensa inteira fica ligando, querendo uma aspa. Eu falei, que aspa, gente? Eu não vou falar nada. Eu falo, não, nem responde. Nada. Assim, minha ordem é não, nem responda. Porque, primeiro, eu acho uma cara de pau, sabe? Jornalista, ficar ligando para saber as fofoquinhas mais imbecis. Eu teria vergonha se fosse. Não. Eu, honestamente, como jornalista, teria vergonha de ir atrás desse furo. Eu ia pensar, porra, não é o meu caminho que eu quero. E muita gente hoje sofre com essas fofoquinhas e tal, e como ainda é muita garotada que está iniciando no processo da fama, ainda fica assustada, todo mundo fica assustado, e eu tenho aprendido, eu com 37 anos, tá me assustando demais, imagina a garotada que está crescendo, e cria muita fofoca, que às vezes é mentira, e a pessoa, como que fica o emocional Cara, da pessoa? eu fico preocupado, cara, honestamente, com essa geração nova. Porque se é difícil, é o que você falou, a gente lidar, imagina para quem é muito novo, que ainda não tem os valores formados e não tem a segurança. Porque hoje em dia, eu vejo com 50 anos, eu tenho uma super segurança para falar de assuntos ou de coisas internas que já estão bem estabelecidas dentro de mim. Quando você é jovem ou criança, você não tem, e aquilo vira um fantasma. Assim, e eu realmente tenho essa preocupação, porque esses jovens que ficam assim, sempre expostos a ser cancelado, a ficar buscando um like aqui, outro ali, e quando não dão like, eles entram em depressão, me dá uma certa aflição, porque os tempos que a gente está vivendo são esses. Sim. Mas eu fico vendo aí, quando eu vejo assim, poxa, às vezes notícia de um jovem que se suicidou, por exemplo. Eu acho muito triste. Exato. E eu fico pensando como é difícil mesmo essa geração lidar com isso. É muito difícil. Eu não apagaria. Você quer apagar o boatos e fofocas? Não, pode deixar. Pode deixar, né? Pode deixar, tá tudo bem. Vamos conviver bem com isso aí. Então, ó, Jane, eu vou deixar boatos e fofocas, porque acompanha a nossa vida, né? Boa, vamos conviver Acho que com você isso. convive bem já, eu ainda tô aprendendo a conviver com isso. Mas eu vou deixar aqui, não vamos apagar. Deixa. Fechou? Vou mostrar agora pra você um pouco aqui do que a gente tem. Pra você comer bastante, né? Beber bastante. Café, vitrine, cookie, chocolate, brigadeiro, bala, mas essa bala aqui é da sorte depois que eu vou te entregar, bolo gelado. Boa. Agora, Jane, a gente vai adoçar o café amargo, né? Boa. Aqui, a gente deixou uma coisinha, tem aquele arinha de amargo, então a gente vai adoçar. Vini, traz pra mim o adoçante, que eu quero falar com o Gianni. Isso daqui, né? Balas da sorte. Não, pode trazer o papelzinho. Esse daqui, ó. Papelzinho Esse primeiro. daí. Esse aqui eu quero adoçar com ele. Posso tirar? Você pode tirar? Gianni? Eu tiro? É, Eu leio? pode ler. Esperança. Olha, quer que eu fale sobre esse tema? Esperança. O que significa? Você contou bastante aí da época, né, do câncer, mas o
que significa para você esperança? Cara, é hoje? engraçado que eu estava falando com meus amigos. Eu amo essa energia de final de ano, né? Sim. Porque a gente lembra da esperança, né? A gente faz votos de renovação, pensa nessa energia da renovação. E eu, como bom escorpião, adoro uma renovação. Transformar as coisas. Então, eu sou um cara que tem muita esperança, assim. Esperança no novo, assim, de que as coisas vão acontecer sempre. Sim. Para te levar onde você tem que ir. Esse julgamento, se é bom, se é ruim, às vezes a gente faz errado na nossa cabeça. Porque às vezes, por exemplo, o que a gente teve parece muito ruim, né? E de fato é uma coisa, parece cabeluda. Mas foi ruim. Ou foi bom? Porque a partir dali você entrou num trilho maravilhoso, entendeu um monte de coisa. Tem coisas que eu sou muito grato, que eu vivi por causa desse processo meu. Então, assim, eu tenho sempre... A minha esperança é sempre de que as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Porque tem uma ordem do universo que quer que dê certo. Tem uma ordem do universo que está te forçando a você ir no seu caminho da luz, do seu propósito que você veio fazer aqui. Então, eu tenho essa esperança. Eu tenho essa certeza, na verdade. Você acha que conviveu mais com essa esperança, afunilou mais a esperança depois do que aconteceu em 2009? Com certeza. Sim. Eu acho que com certeza. Ali eu tive esse entendimento mesmo, que faz também você ter uma entrega, né? Entrega. Tem esperança e entrega, Sim. porque tudo que vier vai ser bom. Diferente, E eu ia até tirar o outro papelzinho, mas eu vou direto num assunto que eu queria até falar com você, que para mim é muito importante, para você até aqui nos bastidores, sobre amizade. As suas amizades, como você até me falou, né? Não tenho muito, como eu também não tenho muitos, mas os poucos são importantes para mim. A gente estava falando sobre isso, né? Exato. Eu acho que é muito importante a gente falar. Isso foi uma das coisas também que eu comecei a me ligar mais depois desse processo, né? Sim. Eu sempre tive amigos, eu conheço muita gente e sou um cara que procuro ser gentil com as pessoas, mas isso é diferente de você ter amigos de verdade, né? Então, eu acho que foi muito importante o entendimento que eu tive de que a amizade a gente tem que regar. Sim. Não adianta a gente falar, eu queria tanto ter amigo, mas você está fazendo alguma coisa pelo seu amigo, quer dizer, você está prestando atenção nele, nas necessidades dele, você está ligando para saber... Ou nos momentos difíceis você está presente. Aí eu entendi muito que eu não estava. Claro, a vida é muito corrida. Sim. E você, quando é muito jovem, está muito focado aqui, autocentrado, né? É você com as suas questões. E você não olha direito, né? E aí, como é que você quer ter amigo, assim? Se você também não está prestando atenção na vida dele. E aí eu comecei a regar a amizade. Depois dos meus 40 anos, depois desse processo. E hoje em dia eu posso falar com a boca cheia, assim. Eu tenho poucos e bons amigos. Pessoas que eu gosto de dividir as coisas, assim. E vou te falar, uma das melhores coisas, né? Eu acho que talvez a amizade seja mais importante do que você ter os amores, os romances. Porque a amizade é uma coisa que fica, né? Isso é importante você estar falando. E realmente, tive namoradas ou romances que passaram, mas tem amizades, ainda mais agora do acidente depois, o quanto isso é forte e não se perde ou fortalece alguns momentos difíceis da sua vida. Que a parte, né, de relacionamento, sei lá, né, já é um pouco mais difícil de levar. Chacoalha bem, sempre. Que eu falei, às vezes termina e você não... Que você falou bem da sua ex, da Marília, porque é raro a gente lembrar e falar, você tá falando no meio, né? É difícil falar de ex com tanto amor e carinho que você fala dela, né? Então... Nossa, agora você falando aí, mais uma coisa em comum que a gente tem, que eu tô ressaltando aqui, você foi um forte do interior aí, que aí eu lembrei que você me falou, né, que você é São José dos Campos, né? Eu sou de Birigui. Cara, a gente tem muito ponto em comum mesmo, né? Não, que muito. louco. Eu já sabia que tinha alguns pontos em comum, mas aqui eu tô de cara, né, pelo amor de Deus, não é entrevista, é um bate-papo, e de conhecer ainda mais a tua história como semelhante à minha. Quando cruza você contou, com a sua, né? Quando contou do seu pai, eu não ia contar do meu, mas eu vou contar, porque é uma história muito parecida com a dele, do pai. Muito. E que loucura, e tem alguns momentos que eu até me arrepiei e tal, falei, nossa, posso tirar outro papelzinho? Vai lá. Isso aqui, pra mim, pra tu é forte. Luta. Diária, né? Diária. Eu ia falar sobre luta. A luta é diária. Eu acho que tudo chama pra gente lutar, né?
lutar por tudo. Eu sinto isso, por exemplo, né, a gente fala, tem muita gente que fala assim, mas você já chegou lá na sua profissão. Olha, eu não lembro de um dia que não seja muita luta. Sim. Nossa Senhora, mas desde sempre, né? É assim, é luta para você conseguir se estabelecer num mercado competitivo, Sim. luta para você conseguir Até se aceitar em alguns momentos, né? se aceitar, para você entender as coisas. Luta. No meu trabalho, por exemplo, porque luta me remete muito ao meu trabalho, porque meu trabalho eu acho que é uma luta diária mesmo. Cara, eu sinto honestamente que é matar um leão por dia, assim. E a profissão nunca é uma coisa que fala, já sei, já estou lá. Não existe esse já estou lá nesse lugar. Até se pegar um gancho de luta, né? E é interessante a gente falar que a minha época, a nossa época antes, sobre sexualidade era muito pesado falar. Era muito difícil. Hoje eu vejo que talvez um pouco mais leve, mas ainda tem um mundo para abrir. E você sente essa diferença de falar na época da sexualidade e hoje, para você? Para eu falar? Sim. Totalmente. Eu acho que esse caminho tem muito sempre... Na verdade, sexualidade é um caminho que tem muito para se falar e eu acho que a gente vive num país super reprimido. Sim. Por isso que até hoje sempre é muito forte falar sobre a sexualidade, porque eu acho que sempre reverbera no lugar das pessoas que ainda é um pouco reprimido, assim, eu acho que pouca gente olha de verdade para a sexualidade, né? Tá muita gente ainda preso demais nas gavetinhas que foram encaixadas, né? Eu fiz isso, de uns tempos para cá eu comecei a falar, assim, eu não tenho muito mais o que falar, mais do que eu já falei, mais que isso seria... Uma coisa é falar sobre, né, a sexualidade, outra coisa é você expor. Isso é uma coisa, expor a sexualidade, assim, eu acho que não há necessidade. Sim. Eu vejo. Mas, assim, eu acho que falar sobre esse olhar mais atento para a sexualidade, eu acho importante. No final das contas, essa repressão que muita gente tem, tanto homem quanto mulher, porque é difícil, né? A gente vem passando por décadas e décadas que vai se mudando muito agora, a passos largos agora, assim. Mas a gente vem de lugares que eram muito difíceis, assim, da gente falar sobre isso, né? E ter uma visão mais ampla sobre isso. Mas essa geraçãozinha nova aí, do TikTok e de tudo mais, de 20 e tantos Pode abrir anos, portas demais. eles estão indo bem, eu acho, assim. Tem os desafios, né, dessa geração, que são muitos, mas nessa parte... Eu acho que eles estão andando, assim, eu acho que... Eu não poderia jamais falar isso. Nossa, era tudo muito, né? Hoje em dia, jura que você está falando aí, mano, disso aí. Você está com alguma... ainda presa essa coisinha, gente. E é impressionante, é engraçado, até impressionante, que como assim, a vida do outro importa, assim, se o cara quer se relacionar com quem ele quiser, quem é tradicional, conservador, quer palpitar e falar como se aquilo fosse errado e o dele fosse certo. É loucura, né? E a gente tem que ressaltar que a gente está num país que parece que é muito livre, país do carnaval, de todo mundo que fica pelado, não sei o quê, mas é só dura naquele dia do carnaval, né? Porque do resto do ano todo mundo, eu acho que ainda é muito pouco livre. Assim, a gente comparando com outros lugares, né? Principalmente na Europa, eu vejo que as pessoas têm uma cabeça muito mais aberta, assim, né? E a gente aqui é muito preconceituoso, é muito racista. Eu acho que tem muito. Eu acabei de vir, né? Da farofa da GK, e lá tinha bastante TikTok, bastante gente, tinha gente, né, de tudo que é lugar. É impressionante o preconceito da pessoa ir lá e fazer o que ela quer. Beijar, abraçar, sei lá, fazer mais o quê. A quantidade de comentários preconceituosos da pessoa ser livre. Tem uma amiga minha que é da agência, a Júlia. A menina fez 19 anos, fez a festa dela, igual foi essa formatura, assim, fez a festa dela. O quanto eu vi críticas ruins dela fazer o que ela quer. Exatamente, principalmente da mulher também, Exato. né? Aí quando a gente está falando, que eu falo que esse país nosso é preconceituoso, é racista, é machista, isso tudo a gente tem que olhar com uma lupa. Não é só falar, é gay, é isso. Não é mais amplo, a discussão é mais ampla. Assim, são as coisas que estão muito presas ainda. E definitivamente a questão da mulher, a mulher vem se conquistando esse espaço, mas ainda tem muito tempo, ainda tem muita coisa para conquistar, né? Porque
para uma mulher ter uma sexualidade também livre, é difícil. Eu Mas vejo minhas amigas impressionante falam. como mulher recrimina a mulher. Exatamente. Isso é uma É coisa como que se eu não vejo. pudesse, né? Você ser livre e ter prazer. E fazer o que você quiser, né? É impressionante. Exatamente. Vou tirar o próximo papelzinho. Gostei da conversa, hein? Boa. Gostei. Cabeça aberta do Gianni. Agora, amor. Acabamos de falar sobre, né? Eu falei a minha parte. Amor pra você. Você teve as suas relações. Eu ouvi, né, de você que faz 9 anos que você teve um relacionamento sério, que a gente pode dizer. Faz 9 anos que eu não namoro. Não, vamos falar não assim. namora. Não tenho um relacionamento. Hoje você fala de você, é solteiro, sei lá, é apaixonado por alguém, gosta de alguém. Não, então, eu gosto da vida de solteiro, nesse sentido assim, tá tudo bem de ser solteiro. Eu não sou uma pessoa que preciso ter alguém, não tenho essa carência, essa necessidade de ter alguém para a coisa andar. A coisa anda bem sozinho, assim. Eu sou um cara que sou muito independente, eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer gente no mundo. Então, na verdade, dá uma liga muito boa com essa coisa de estar solteiro. Sim. Por isso que está durando também 9 anos. Mas eu gosto de me aprofundar nas coisas. Então, assim, definitivamente ter alguém que você case ou que você possa fazer assim é uma delícia. Sim. No caso, não tem pintado, porque assim, se não bate um monte de coisa, para mim, então... então vamos viver as historinhas. Eu sempre brinco, as historinhas leves e curtinhas, assim, eu sou bom, eu devia fazer para fora, como diz Cláudia Reis. Paixonites, você né? devia fazer para fora, eu sei que você faz bem. nesse ponto, assim, eu gosto dessas... Hoje o coração, assim, se puder ser sincero, se quiser, hoje o coração tá livre, assim, ou... Super livre. Hoje não tem paixonite por ninguém. Não. Né? Não, assim, eu sou um cara que sou apaixonado pela vida no geral. Sim. E assim, eu adoro estar apaixonado e com tesãozinhos, né, na vida, e encontros, assim. Eu prezo muito os encontros, todos, até os encontros sexuais. Que delícia de ser uma troca gostosa, né? E eu gosto muito da conexão, então, assim, tudo é gostoso. Agora, para se relacionar num nível maior... E para mim tem que valer muito a pena, assim, não é valer a pena só a palavra, tem que estar com uma conexão muita coisa. É o contexto de coisas que você acaba se apaixonando, não é só porque é bonito, porque é bonita, só porque isso, não. É um contexto de coisas que você se entrega, é diferente. Comigo nunca é assim, só a parte física, Sim. nem a parte do gênero, né? Para mim, eu sempre brinco, tudo pode me encantar. É mais o conjunto mesmo, né? E assim, de afinidades com o que você pensa, com o que você com o que você propõe na vida, estilos de vida, tem uma caralhada de coisa, né? A parte física também, porque também se não bater um tesão, não dá para estar com alguém, né? Tudo isso. Então, legal, gostei. Você viu, né? Ouviram, né? Vou fazer o último aqui para você. Acabamos de falar, né, do amor e tal, mas se na sua vida houve muitas descobertas no qual você fala hoje abertamente. Muitas descobertas. Assim, a maior de todas, na verdade, é a descoberta é o autoconhecimento, né? E eu, por exemplo, sabe aquele ditado, a vida começa aos 40, para mim fez todo sentido. A sensação que eu tenho é que eu não sabia nada de mim até os 40. E eu não sabia que eu tinha questões que foram se apresentando, assim, para eu olhar para elas depois dos 40. E eu falei, cara, eu fiquei até os meus 40 não olhando para um monte de coisa. Questões, né? Quem faz terapia vai entendendo melhor. Questões com a rejeição, com o abandono. Olha que louco, né? Todo mundo tem as suas questões. Enfim, eu acho que a descoberta é isso. Quando você vai para o autoconhecimento, você começa a descobrir coisas que estavam lá no seu caldeirão, estava colocado num lugar que você fez questão de colocar lá, porque é muito doloroso de olhar, né? Então, essas descobertas são as melhores, né? Quando você começa a entender quem você é de verdade. E aí entra a sexualidade, entra tudo, né? Como você foi sublimando coisas, ou não olhando para elas, porque eram muito dolorosas, ou porque você queria encaixar, ou você queria corresponder ao que as pessoas pensam, né? O que você falou da sexualidade, hoje você
tem, claro, essa descoberta da sexualidade para você? Sem gênero, não tem gênero? Eu tenho claro que viver o presente, o seu desejo, e tá tudo certo, seja ele de que gama for. Sim. E aí amanhã eu não sei, porque eu não acredito numa gaveta. Sim. Eu acho que é hoje, dentro do que está rolando, dentro do seu interesse, dentro do seu desejo, olhar para ele e não negar. E seja ele qual for. Né? Por isso que eu falo, eu sou aberto nesse sentido, eu não tenho a menor questão de me apaixonar aqui ou ali, ou... mas eu preciso casar aqui, eu preciso ter filho ali. Eu não tenho nenhuma dessas questões. Para mim, é só o que fluir que está valendo. Olha, é interessantíssimo o que ele está falando. Eu ia... Não sei se eu tiro mais cartãozinho ou não. Tá muito legal. Tá com tempo, produção? Produção, tá com tempo? Porque eu não queria que ele fosse embora, não, né? Gianni, é uma coisa que eu sempre falo com o público e tal. Você gosta de investimento, investe seu dinheiro, você se liga ao mercado? Como é isso para você? Cara, assim, eu assim, gostar, eu tenho preguiça demais de mexer com... Eu não sou dos números, né? Sim. Eu não sou das exatas, né? Eu sou realmente desse mundo humano, né? O que eu gosto mesmo é de lidar com as emoções. E eu acho por isso que eu fui parar na profissão certa. Mas a gente tem que lidar também. E aí isso eu fui aprendendo com bastante tapa na cara. Raça. Que não tem como você não se ligar. Sim. Né? Você tem que cuidar das suas coisas. E aí eu já dei muito mole. Hoje em dia eu cuido. O mínimo possível eu estou atento, estou acompanhando. Então, assim... Eu tenho uma equipe que cuida para mim, mas eu tô lá fazendo reunião. Mas você é investidor hoje. Sim, é legal. Legal saber, porque é uma coisa que a gente sempre fala, que essa nova geração, que principalmente, né, TikTok e outras redes sociais, ganhar dinheiro em investimento, eu acho que é muito importante. E muita gente me pergunta para quem eu convidei aqui que vai há de vir. Então, eu acho legal quando fala isso abertamente. E até você falou, eu vivo muito né, você falou da profissão certa, do amor e tal, mas uma hora tem que se ligar no investimento. Acho que a gente também não pode ser também só aqui, né? Eu tenho um pé no chão. Assim, eu venho de uma família de classe média, que então eu cresci entendendo a importância de cada centavo. Sim. Porque eu nunca tive dinheiro para jogar para cima, rasgar, fazer viagens incríveis. Eu sou daquela de economizar para poder ter o dinheirinho para fazer isso e aquilo. E aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu também entendi que é muito importante você saber gastar. Porque uma vida também que você só fica querendo acumular e não sabe gastar, não faz sentido nenhum. Porque eu sou mão de vaca. Eu entendo, porque às vezes a gente eu cresci nessa coisa. Nisso. Assim. É controlar, porque você não tem tanto assim. Então, você tem que saber se amanhã vai ter, então tem que salvar aqui. Eu acho legal a gente ser isso, mas esse é um aprendizado também, você saber. E eu penso muito que a minha relação com o dinheiro é muito do fluxo. Eu acho que tem hora que você tem que saber que tem que ir para poder chegar. Sim. Então, por exemplo, eu me considero um cara generoso, assim. Eu ofereço muito, às vezes. E eu já tive época que eu não tinha nada e mesmo assim eu oferecia. Porque eu tinha certeza da abundância. Uma coisa que eu trabalho bem em mim, que não é uma questão para mim, porque cada um tem as suas questões, né? Eu tenho várias. Uma que eu não tenho é essa da escassez. Eu não tenho essa questão. Eu trabalho a abundância. Eu acredito na abundância. Sim. Eu acredito que o universo vai trazer tudo que eu preciso. E aí, eu sou generoso. Eu faço questão de dar, às vezes, porque eu tenho certeza que vai vir. Tenho certeza. Eu acho que quem trabalha a escassez... É legal isso. Aí que não quer dar nada para ninguém, mas também não vem nada. Porque eu acho que é isso. Você está pondo uma programação sua que vai faltar, que vai faltar, que vai faltar. A minha programação eu vou ter muito. Vai sair. Faz, né? Então, eu tô gostando do papo com ele. E assim, o mais legal, até Vini, você trazer da sorte que eu quero ver, o que vai sair pro Giannichini. Tem isso. Tem a balinha da sorte. Boa. Mas antes, assim, o que eu queria, né, desse papo com o Mussi, é realmente histórias como a dele, né, que a gente fala, começou para nós na TV em 2000, mas histórias inspiradoras, da luta dele no câncer, das descobertas dele que ele acabou de falar, mas realmente inspirar vocês. É o papo que fluiu tanto que eu até esqueci das câmeras, nem sei se passamos do horário ou não, se ele tá com o horário. E eu queria que você tirasse a balinha da sorte. Vamos ver aqui. Tem que abrir isso, tem uma coisinha. Tem que abrir e ler. Tem uma coisinha aqui dentro.
Ih, rasguei, menino. Rasgou, então vamos pra Tem que outra. fazer outra. Não, deixa eu ver se eu consigo consertar, porque é essa, hein? Tem que ser. Escolher essa. Tem que ser essa. Vai dar certo. Ih, é porque grudou, essa bala gruda. Dá uma meia horinha aqui. Vai dar. Vai dar. Peraí. Então deixa eu colar aqui que eu rasguei. A inspiração vem dos outros. A motivação vem de dentro de nós. Faz sentido pra você? Faz bastante sentido. Deixa eu pensar na profundidade disso aqui, porque faz muito sentido. Muita gente inspira a gente, né? Cara, posso falar então uma coisinha que me veio na cabeça? Bom, que a gente aqui vai jogando, né? Isso, pra mim, realmente, pessoas me inspiram, assim. Mas, sabe, não só pelo trabalho que ela faz, tem pessoas que são geniais nos dons, né? Isso é uma coisa que me chama a atenção. Mas o que mais me move é quando você junta o dom com outras coisas, assim, com o seu posicionamento, com o exemplo que você é como ser humano. E eu posso falar de um exemplo que eu me lembrei agora, que foi uma inspiração que eu saí de lá, eu fui num navio agora, do Alexandre Pires. E eu sabia já que ele era gigante, né? Um puta artista. Cara, quando eu olhei ele ali, ele fazendo aquele show completamente entregue, de um talento absurdo, porque eu falei pra ele, pô, tu nem precisava dançar tanto assim, né, meu irmão? Tu canta pra caramba, ainda vem humilhar a gente dançando daquele jeito, assim, com um molejo, assim, que... Cara, e ao mesmo tempo, tratando o público como se fosse o primeiro show da vida dele, com uma alegria de estar lá, horas, assim, passando do tempo, assim, que já era pra ele, podia ter parado, ficando a mais, tratando cada pessoa olhando no olho. Eu falei, isso me arrepio. Depois eu fui conversar com ele, eu falei, cara, que inspiração. E me inspira mesmo, sabe? Porque ele faz sucesso há mais de 30 anos. Faz, e não é à toa. O sucesso não vem do nada. Porque quando você conecta, eu falei até isso com ele, quando você conecta o seu talento com a coisa daqui de dentro, que é verdade, que é construído com uma base daqui de dentro, com generosidade, ninguém te segura, amor. Essa troca, ninguém te segura. E essa troca é evidente. Ele estava ali. Eu dancei o show dele do começo ao fim. E depois eu fiquei com vontade de ir lá dar um abraço nele. E eu fiz isso. E falar, cara, que fã que eu sou. Para mim, eu sou fã de pessoas assim. Cara, porque é inspirador. Muda a minha vida. Porque aí depois, cara, eu andando e as pessoas iam pedir foto comigo. Eu falava assim, cara, eu acabei de ver esse cara tão humilde, tão lindo com o público dele. Eu quero ser assim também com o público. Juro, é isso que eu acho. O exemplo, né? É muito inspirador você ver uma pessoa. É por isso que às vezes a gente, você falando, não tem noção de quantas pessoas inspiram na tua vida. Porque, olha, às vezes foi um show pra ele, lógico que ele se dedica, muito amor ali, mas te tocou tanto que ele não precisou nem falar pra você o que ele acha ou não. É isso, é com um exemplo mesmo. E também o seu Jorge, que estava lá também. E eu bati um papo com ele também, eu saí de lá. Juro, me coloca em outro lugar, assim, como pessoa, assim, encontrar com artistas ou pessoas que conseguem fazer da sua vida e o seu dom pro outro, né? Com generosidade, né? Isso eu acho tão bonito, cara, isso me inspira. E a motivação vem de dentro de nós, isso é verdade. Tudo é dentro de nós, né? Tá tudo dentro de nós, cara. Nada tá no externo, na verdade. Isso, a inspiração vem. Mas se você não mexe a chavinha aqui, se não toca aqui, é com você, né? É você olhando. Sempre as respostas estão tudo dentro da gente. É isso mesmo. Gianni, adorei os seus óculos. E falando nisso, eu vou dar um recado pro pessoal agora. Vem comigo. Eu agora comecei a usar óculos de verdade, né? Sabe que até pouco tempo eu falava, via que eu não estava enxergando direito, mas fingia que não era comigo. Agora não tem mais jeito. E aí, que bom que tem hoje em dia uns óculos lindos, né? Obrigado. Você já pensou em quantas fases a gente passa na vida e como cada fase impacta na nossa personalidade? Quem você quer ser hoje? A ótica Chili Beans nos dá a ideia de inovar constantemente e os óculos nos dão sempre aquele toque com estilo, protagonizando os nossos looks e mood do cotidiano, acompanhando a impressão que você quer passar, dependendo do modelo que você escolher. Esses óculos possuem as melhores lentes do mercado. Tem um filtro azul que protege os olhos contra os efeitos das telas de celular, computador, televisão, causam aos nossos olhos, além de terem a Television, a lente própria de alta qualidade e a ótica Chili Beans. A ótica Chili Beans
te convida e te instiga a apostar quem você quer ser. Quem você quer ser? Gente, foi um prazer ter conversado com o Giannichini, vou chamar de Gianni, que virou espero que vire meu amigo. E foi sensacional estar aqui, foi emocionante. E eu quero te agradecer demais por estar aqui comigo, o seu tempo, e eu estou muito feliz. Obrigado, parceiro. Obrigado mesmo. Cara, olha, muito prazer estar aqui. Adorei também saber da sua história e como a gente cruza em vários momentos parecidos, né? E queria dizer que quando você me chamou para eu estar aqui, de cara eu topei porque eu falei, pô, acho que a gente vai ter coisa maneira para falar e acho que a galera vai curtir. Então, obrigado também, gratidão demais. Espero que vocês gostem. Isso aí. Obrigado, gente. Ó, um beijo para vocês. Beijo.